A busca da verdade na filosofia de Immanuel Kant. Introdução. A busca pela verdade é como uma grande aventura, como se você estivesse desvendando os mistérios de um mapa do tesouro. Immanuel Kant, um filósofo super legal do século XVIII, dedicou sua vida a essa aventura com sua obra Crítica da Razão Pura. 1. A origem do conhecimento, entre luzes e limites. O iluminismo, razão e progresso contra dogmas e escuridão. Imagine um mundo dominado por regras e crenças que ninguém questiona. No século XVIII, o iluminismo surgiu como um farol, iluminando o caminho para a liberdade de pensamento e o uso da razão. Cientistas como Galileu Galilei e Isaac Newton desafiaram crenças antigas com seus estudos e experimentos, abrindo caminho para novas descobertas. A enciclopédia, organizada por Diderot e D'Alembert, foi como um baú de conhecimento, reunindo e compartilhando informações com o mundo. Exemplo. Imagine que você está na escola e o professor afirma que a Terra é plana. Você decide usar a razão e fazer sua própria pesquisa. Você consulta livros, conversa com especialistas e até mesmo realiza experimentos simples. No final, você chega à conclusão de que a Terra é redonda, mesmo que isso vá contra o que o professor disse. Kant e o Tribunal da Razão. Kant propôs o criticismo, um método que coloca a razão em julgamento para determinar o que podemos conhecer e como chegamos ao conhecimento. É como se ele estivesse criando um tribunal para analisar as provas da verdade. Exemplo. Imagine que você está jogando videogame e seu personagem está preso em um labirinto. Você precisa usar a lógica e a razão para encontrar a saída. Você analisa o mapa, experimenta diferentes caminhos e tenta diferentes estratégias até finalmente escapar do labirinto. Superando o racionalismo e empirismo. Kant combinou as ideias do racionalismo, conhecimento que vem da nossa mente, e do empirismo, conhecimento que vem da experiência, para explicar como chegamos ao conhecimento. É como se ele estivesse juntando duas peças de um quebra-cabeça para formar a imagem completa. Exemplo. Imagine que você está aprendendo a tocar violão. Você precisa ler as notas musicais, racionalismo, se praticar tocar o instrumento, empirismo, para conseguir tocar uma música. Estrutura do conhecimento, fenômenos e categorias. O conhecimento é formado pela interação entre a sensibilidade, receber informações dos sentidos, e o entendimento, organizar essas informações. É como se a sensibilidade fosse a porta de entrada para o conhecimento e o entendimento fosse a sala onde organizamos tudo o que aprendemos. Exemplo. Imagine que você está observando uma flor. Você vê suas cores, sensibilidade, e seu formato, sensibilidade, e então sua mente organiza essas informações em categorias como planta, flor e rosa. Crítica metafísica, a razoável incerteza. Kant argumenta que a razão não pode conhecer as coisas como elas realmente são, coisas em si, mas apenas como elas nos parecem, fenômenos. É como se a razão fosse uma lanterna que ilumina apenas uma parte da realidade. Exemplo. Imagine que você está olhando para o céu à noite. Você pode ver as estrelas e os planetas, mas não pode ver o que está além deles. A razão pode nos ajudar a entender o que vemos, mas não pode nos levar a uma compreensão completa da realidade. 2. Sujeito e objeto, uma relação dinâmica. A dança entre observador e observado. O conhecimento é resultado da interação entre o sujeito, a pessoa que observa, e o objeto, a coisa observada. É como se o sujeito e o objeto estivessem dançando juntos, cada um com seu papel importante. Exemplo. Imagine que você está lendo um livro. O livro é o objeto e você é o sujeito. Você interpreta o que o autor escreveu, mas sua interpretação também depende de suas experiências e conhecimentos. Idealismo transcendental, a mente moldando a realidade. Para Kant, a mente humana molda a realidade que percebemos. É como se a mente fosse um filtro que colore o mundo ao nosso redor. Exemplo.
Imagine que você está usando óculos de sol. O mundo parece mais escuro e menos colorido porque os óculos de sol estão filtrando a luz. Da mesma forma, a mente humana filtra a realidade e a interpreta de acordo com suas próprias características. Limites da sensação e da razão, consciência das falhas. Nossos sentidos possuem limitações. Por exemplo, não podemos ver radiação ultravioleta, mas sabemos que ela existe por causa de instrumentos científicos. A razão sozinha também não pode criar conhecimento sem a base da experiência. É como se a razão fosse uma bússola que precisa de um mapa para te levar ao destino certo. Exemplo. Imagine que você está tentando adivinhar o sabor de uma fruta nova. Você pode usar a razão para fazer suposições: é doce? É azeda, mas para saber o sabor real, você precisa experimentá-la, experiência sensorial. Agnosticismo kantiano, a incognoscibilidade de Deus. Kant chega a um ponto interessante: a razão é incapaz de afirmar ou negar a existência de coisas que estão além da nossa percepção, coisas em si. Conhecemos apenas os fenômenos, ou seja, como as coisas se apresentam a nós. Isso aproxima Kant do agnosticismo, que considera a existência de Deus como algo incognoscível pela razão. Exemplo. Imagine que você está tentando descobrir se existem fantasmas. Você pode ler histórias de fantasmas, mas a razão sozinha não pode te dizer se elas são verdadeiras ou falsas. A existência de fantasmas permanece um mistério. 3. Respostas à origem do saber, um panorama plural. Outras teorias do conhecimento. O criticismo kantiano não é a única resposta à pergunta sobre a origem do conhecimento. Vamos conhecer brevemente outras teorias importantes. Racionalismo destaca a razão como fonte principal do conhecimento. René Descartes, por exemplo, acreditava que a dúvida metódica e a razão inata nos levam a verdades universais. Empirismo enfatiza a experiência sensorial como base do conhecimento. John Locke defendia que a mente é como uma tábua rasa, branca, onde as experiências vão sendo impressas. Exemplo. Imagine que você está aprendendo matemática. O racionalismo diria que o conhecimento matemático já existe na sua mente, enquanto o empirismo diria que você aprende matemática através da resolução de problemas e da experiência com números. A importância do questionamento, a herança kantiana. O legado de Kant está no incentivo ao pensamento crítico. Ao questionarmos a origem do conhecimento e seus limites, nos tornamos aprendizes mais conscientes e ativos. Não devemos aceitar verdades de forma crítica, mas sim buscar fundamentá-las em bases sólidas. Exemplo. Imagine que você está navegando na internet e encontra uma notícia sensacionalista. Em vez de acreditar na notícia imediatamente, você questiona a fonte, analisa as evidências e verifica se outras fontes confirmam a informação. Aplicando o criticismo no cotidiano, pensamento crítico em ação. Podemos aplicar o criticismo kantiano em diversas situações. Por exemplo, ao ler notícias na internet, podemos questionar a fonte da informação e analisar se há evidências para as afirmações feitas. A capacidade de discernir fatos de opiniões é fundamental na era da informação. Exemplo. Imagine que você está discutindo um tema polêmico com um amigo. Em vez de aceitar a opinião dele sem questionar, você analisa os argumentos apresentados, busca outras fontes de informação e forma sua própria conclusão. Conclusão. A busca pela verdade é uma jornada contínua. O criticismo kantiano nos fornece ferramentas valiosas para navegar nesse processo. Ao reconhecer a interação entre o sujeito e o objeto, e os limites da razão e da sensação, podemos construir um conhecimento mais sólido e confiável. Lembre-se, a filosofia é uma aventura do pensamento. Continue explorando e questionando para ampliar a sua compreensão do mundo.